Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Estão. Pensei que estava mudo. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo 30, a partir do parágrafo 10. É o último, que é o 17. E, como eu sempre digo, eu sei que parece que eu sou repetitiva, mas não tem como não dizer, ao ler cada capítulo, cada parágrafo, e dizer o que é isso. Quanta luz a gente tem recebido, quanta luz tem sido derramada diante de nós, através desses parágrafos, desses capítulos. Então, vamos orar para dar continuidade a partir do parágrafo 10, capítulo 30, como sempre, na versão Grande Conflito, o pior inimigo do homem, como vencê-lo, e na versão A Grande Controvérsia, inimizade entre homem e Satanás. Vamos orar. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, santo, santo, santo. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de viver, de valorizar a verdadeira graça, é a graça transformadora, como vimos neste capítulo, é a graça, a verdadeira graça, ela é convertedora e renovadora de poder. Por isso nós estamos aqui, humildemente, na tua santa presença, nos apresentando, nos colocando diante de ti, para que nos ajude com a tua mão poderosa a vencer. Nos ajuda a renovar a nossa mente, para que saibamos qual a boa, perfeita e santa vontade tua. Nos ajuda mostrando a verdade como tem feito, derramando luz sobre este estudo, onde fica muito claro que só existem dois caminhos, existe a cada dia a oportunidade de fazermos escolhas, e tudo será levado em conta no dia do juízo, inclusive as intenções do coração. Por favor, tira de nós tudo que não te agrada. Tira de nós as coisas que nos afastam de ti. Quebra, nos quebra, se necessário for, para que se faça um vaso novo para a honra e glória do teu nome. Toma cada um que já chegou aqui presente, toma cada família representada, os que vão chegar depois, os enfermos, as famílias enlutadas. Toma todos nós em tuas mãos. Precisamos da tua ajuda. Hoje, mais uma vez, simbolicamente, estamos recebendo, na verdade, desde o pôr do sol, quando começou esse dia, mas neste amanhecer estamos recebendo, entendendo que recebemos uma folha em branco, aonde o anjo relator estará colocando os registros dos nossos dias. E esses registros sejam para a honra e glória do teu nome, para a demonstração da mudança do nosso caráter, algo tão necessário para esses dias. Por isso, Pai, estamos aqui. Por favor, completa a obra que começou na nossa vida. Perdoa todos os nossos pecados. E desde já, neste dia, queremos declarar que precisamos, entendemos a necessidade de andar contigo como Enoque, de ter intimidade contigo. Fala ao nosso coração mais uma vez, através desses estudos, e que também, ao terminar, possamos orar pelas pessoas, que esse material alcance vidas e a transforme, como tem feito com a nossa. Obrigada, muito obrigada por mais essa oportunidade. Fica conosco, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, parágrafo 10. Lembrando que, um pouquinho antes do parágrafo 10, o finalzinho aí do 9, ou o 9 todo, né? Fala, só para dar um enredo aqui, fala que Satanás reúne todas as forças e lança todo o seu poder ao combate. E aí ele diz assim: como é que não encontra, pergunta na verdade, né? Como é que não encontra maior resistência? Porque estão os soldados de Cristo tão adormecidos e indiferentes? Por que revelam tanta indiferença? E a resposta vem:
porque tem tão pouca comunhão real com Cristo. Então, a gente percebe aí diz assim, porque são tão destituídos do seu Santo Espírito. Então, o que que a gente percebe com isso? Que hoje, né, também, desde a época que foi escrito, mas para os nossos dias também, existe uma aparência de comunhão. Um pouquinho. Existe uma aparência de comunhão, existe uma falsa segurança, existe uma comunhão que não é real. E essa comunhão que não é real, como disse aqui o parágrafo 9 que a gente está comentando, Carmen, seja bem-vinda, bom dia, para ir para o 10, como não há uma verdadeira comunhão, ok? Uma comunhão real, eh, que vem através de você reconhecer a graça, o que significa, né? E aqui é algo que me chamou muita atenção no início do parágrafo 5, quando diz: "É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem inimizade contra Deus". Essa graça está disponível para ser implantada, mas temos que permitir. Por isso ele diz: "Eu estou à porta e bato". Temos que quebrar, né, através do poder do Eterno, o orgulho de Laodiceia, entende? Então, quando isso acontece verdadeiramente, aí se cria a inimizade. Então, hoje não é diferente, tá? Como foi aqui no tempo que esse livro foi escrito, como foi em todo o tempo do relato bíblico, é necessário uma comunhão real. Que essa acomodação que a gente vive, é esse evangelho que agrada ao coração do homem, é perigoso, é distorcido, tá? E aí diz: "Existe pouca inimizade contra Satanás e suas obras, porque há tanta ignorância relativamente a seu poder e malícia, e a imensa extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões, olha que triste realidade, estão iludidas a esse respeito. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que controla as mentes dos anjos maus e que com planos bem, não são planos mal desenvolvidos, com planos bem desenvolvidos e movimentos muito hábeis, está guerreando contra Cristo para impedir a salvação de pessoas, a minha salvação e a sua. Ok? Foi só uma introdução para a gente relembrar aqui pontos, e aí diz, agora vamos para o parágrafo 10. Vamos lá. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Cada momento. Intromete-se em cada compartimento do lar, em Ó, toda a rua de nossas cidades, nas ó, igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo de homens, mulheres e olha crianças, isso, gente. desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado e elas devessem existir. Vocês viram que triste o finalzinho desse capítulo, ou desse parágrafo? Primeiro fala, né? Por que que eu dei a introdução do parágrafo anterior? Porque continua falando que enquanto os homens são ignorantes dos seus enganos, né, de Satanás, esse vigilante inimigo está sobre o seu caminho a cada momento, cada. Então a gente percebe aí na descrição, né, que está envolvido em tudo. E aí diz: e o mundo cristão parece considerar estas coisas como se Deus mesmo as houvesse colocado e elas devessem existir. E quando você para e reflete, tem acontecido, inclusive dentro ou no meio desse povo cristão, que deveria e foi separado, né, para viver essa vida de parecer com Cristo, aí a gente vê que realmente a coisa está acontecendo. Só para lembrar aqui rapidinho, quando Pedro negou a Cristo,
o povo o reconheceu, por quê? Porque ele parecia com Cristo. Olha, ele fala como eles, ele se veste como ele, entende? Então, aqui, quando fala que o mundo cristão parece considerar estas coisas como se Deus mesmo as houvesse colocado e elas devessem existir. Aí está dando credibilidade a quem, né? Está valorizando que projeto? Está levando ou levantando o nome de quem? Por isso é muito importante a gente entender, ter os olhos abertos, abre, Senhor, os olhos meus, para que a gente saiba separar e não aceitar tudo isso que tem sido colocado, como aqui no parágrafo dizem, todas as coisas. Gente, isso é muito triste, olha só. Ele, Satanás, né, aqui está falando, diz assim, ó, está introduzindo sua presença em cada canto do lar, em cada rua de nossas cidades, nas igrejas, nos concílios nacionais, nas cortes de justiça. Isso me lembra uma justiça injusta, né, atualmente no Brasil, com tudo que tem acontecido. E aí diz: enganando, confundindo, seduzindo, arruinando em todo lugar as almas, ou seja, as pessoas, né? E tem aí os corpos de homens, mulheres e crianças, separando famílias, semeando ódio, rivalidade, contendas e assassinatos. E aí vem a tristeza do parágrafo no final, onde diz: e o mundo cristão parece considerar essas coisas como se Deus mesmo as houvesse colocado. Triste isso, né? Então a gente percebe que realmente a coisa precisa ser, ou melhor, os nossos olhos precisam ser abertos para diferenciar de onde está vindo isso tudo, né? Essa história de não ter mais distinção do que é feminino, do que é masculino, essa confusão que está toda. Ah, mas é assim mesmo, é o fim do mundo, é porque Deus está no controle e tá, e tudo isso é verdade, só que nós temos que parar com essa ideia de que achar que tem que acontecer, que é assim mesmo, como se Deus tivesse colocado. Não, ele permite tudo isso acontecer diante das escolhas. E isso é reflexo do quê? Da falta da comunhão real, ok? Vamos seguir, parágrafo 11. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras Continuamente. que o separam do mundo. Ó, O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à sim. associação proibida com os gentios. Espera aí que agora eu vou entrar aqui de novo. Observa isso. Ele está procurando continuamente vencer o povo de Deus, rompendo as barreiras que os separam do mundo. O que é que tem acontecido hoje? Ok? Não está quase mais existindo separação. Mas o que me chamou a atenção, dentre outras coisas, até aqui escutada, foi isso aqui, ó. O Israel antigo foi rompendo as barreiras. Não, o Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. O que é que tem acontecido hoje no meio evangélico cristão? E podemos dizer com segurança o que é que tem acontecido hoje no nosso meio. O que é que tem acontecido? Observa aqui, vou repetir. O Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. O que é que o povo de Deus quer? Espera aí só um pouquinho. O que é que o povo de Deus quer quando se relaciona e faz associação com a ONU, com o mundo, participando de programas e eventos do mundo que levam à observância do sábado escuro, como a gente sabe que vai acontecer, revelado na palavra, né, e também confirmado no testemunho. Então, quando a gente enxerga isso aqui, ó, que o mesmo erro do Israel passado é o erro hoje do Israel moderno,
a gente percebe que realmente, como a gente falou lá no início, a história se repete. O Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. Então, isso aqui é a prova da repetição, entende? Da história. E o mais triste é que para nós hoje, a gente já sabe o resultado dessas associações ilícitas com os gentios, essas associações com o mundo. Foi o que aconteceu, a derrota. Eu estava até escutando ontem à noite com o Theo sobre Sansão. Eu vou pegar até o link com ele para poder passar para vocês. A derrota de Sansão, Salomão, a derrota veio quando ele começou a casar com várias mulheres de outras nações, e ali ele foi fazendo associações ilícitas, e ali ele foi cedendo, por isso que eu falo também que ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali é sempre perigoso. E aí ele foi cedendo, foi pegando mulheres de outra fé, e daqui a pouco ele estava construindo templos para imagens, ele estava participando de cultos que não agradavam ao Senhor. Então hoje não é diferente, tá? Então temos que sempre estar atentos. Por quê? Porque isso é obra do inimigo que está seduzindo o povo de Deus. A história, uma vez, a narrativa, uma vez eu fui conversar com uma pessoa, né, da fé, e aí eu falei assim: o que que tem? A igreja não pode estar envolvida com esse tipo de coisa, com programas do mundo. Para que COP30? Para que não? Mas é importante estarmos ligados a ao sistema, não foi ao sistema que a pessoa quis dizer, né? À ONU, a essas coisas, para a gente ter condição de ajudar mais pessoas quando tem catástrofe, quando tem não sei o quê. A gente tem tanta igreja mais simples que ajuda quando tem catástrofe, quando tem tudo, e que não tem ligação com o sistema no sentido real, para estar recebendo valores, entende? E se eu sei, um exemplo da COP, né? COP 28, eu sei que esta reunião não é para salvar o planeta no sentido real, porque a gente sabe que este planeta não tem salvação. Ele vai ter destruição para depois terá a reconstrução. E se eu sei que todo o movimento mundial vai me levar à observância de um sábado que não é real, um espúrio, é um sábado que é colocado, ele pega ali o Shabat como dia de descanso, então pode aplicar a qualquer dia, e a gente sabe o que vai acontecer, entende? Então, quando eu vejo que essas associações, que na visão do Eterno são ilícitas, porque levam a coisas erradas, quando eu vejo essa união do professo povo, guardador da lei, entende? O professo povo que se diz que guarda os mandamentos, aí a gente vê que realmente está em pecado. E aqui está uma confirmação clara. Vou só ler e aí a gente segue. Diz assim: o Israel antigo foi seduzido ao pecado quando se aventuraram em associações ilícitas com os gentios. E aí vai seguir dizendo, eu vou soltar o áudio. De uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo desencaminhado. Sou eu que estou dizendo? Está escrito, a gente está lendo no espírito de profecia que cremos ser o testemunho de Jesus. Então vamos abrir nossos olhos. Olha o que está escrito, de uma maneira semelhante, ou seja, esse povo, Israel moderno, está fazendo a mesma coisa. Está em associações ilícitas diante do Eterno, fazendo o quê? Vivendo ou proclamando ou promovendo o pecado no meio do povo. Aí eu vou continuar participando, promovendo, percebe?
Está aqui, ó. De uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo desencaminhado. Triste realidade. De modo semelhante, se transvia o Israel moderno. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Todos os Olha, que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. No e coração não forte isso, hein? regenerado, há amor ao pecado e disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. Eita, aqui a gente não pode passar batido. Vamos lá. Todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. Olha que forte isso. Ou seja, o que seria? A gente vai ver isso depois amanhã, eu creio, nos slides. Mas só para você refletir, não precisa responder. O que seria, diante de tudo que a gente está vendo, diante de toda a luz que tem sido dada para nós através desses exame profundo, né, desse exame profundo, desse livro, dos comentários bíblicos, como a gente vê. Observa, todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. Reflita sobre o que diz essa frase, sobre o que é. Espera só um pouquinho. Reflita sobre o que essa frase quer dizer para você. Depois a gente vai ver com mais detalhes ela profundamente. Entende? Todos que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. E aí segue dizendo, parágrafo 11, Soninha. No coração não regenerado há amor pelo pecado e uma disposição para acariciá-lo e desculpá-lo. E aí vai seguir dizendo: no coração renovado há ódio pelo pecado e uma determinada resistência contra ele. Você observa que determinada, tá? Vai de encontro ao que? A decisão, tá? E aí a gente vai ver isso depois nos slides, mas reflita sobre isso, ok? Reflita. Todos os que não são seguidores decididos de Cristo são servos de Satanás. Misericórdia. No coração renovado, há ódio e decidida resistência ao pecado. Quando os cristãos escolhem a sociedade dos ímpios e Ó, incrédulos, expõem-se à tentação. Satanás esconde-se das vistas e furtivamente estende sobre os olhos deles seu véu enganador. hum, Não podem ver que tal companhia é calculada a fazer-lhes mal. E ao mesmo tempo em que constantemente vão assimilando o mundo, no que respeita ó, ao caráter, palavras e ações, mais e mais cegos se tornam. misericórdia. Vamos lá. Quando os cristãos escolhem, observa, isso aqui é bem claro quando fala escolhem, por quê? Porque o ser humano, como os anjos, foi criado com o livre-arbítrio, ok? Ele pode ser induzido, como a gente viu nos parágrafos anteriores, ontem nos slides, que o pecado ele é induzido através da tentação, mas a decisão, né, de viver isso, de obedecer para pecar, né, de cair na tentação, é minha e sua, tá? Observa isso aqui. Quando os cristãos escolhem, ou seja, tomou uma decisão, a sociedade dos ímpios e incrédulos expõe-se a si mesmo à tentação. Satanás se oculta à vista e furtivamente lhes põe sua venda enganosa sobre os olhos. Não podem ver que tal companhia
é calculada para lhes fazer dano. E enquanto a todo tempo vão se assemelhando ao mundo em caráter, palavras e ações, mais e mais cegos vão se tornando. Cuidado como você vive, como fala, como age, o que tem feito. Por quê? Porque, como a gente já falou em outros momentos, as nossas decisões e escolhas estamos testemunhando quem é o nosso Senhor, quem é que estamos obedecendo, qual é o caminho que estamos escolhendo, tá? O que que acontece com a amizade com o pecado, com as ligações, né? As associações ilícitas com os gentios, nos leva à desobediência, à apostasia, não conseguimos enxergar o que está acontecendo, ou pior, o que está acontecendo, acabamos considerando que foi Deus que fez, que colocou, que é assim mesmo. Cuidado, porque diante dessa condição, diz aqui: "Não podem ver que tal companhia é calculada para lhes fazer dano". Olha isso. "E enquanto a todo tempo vão se assemelhando ao mundo em caráter, palavras e ações, mais e mais cegos vão se tornando". O que é que tem acontecido? O que é que tem, que caminho tem andado hoje o Israel moderno? Não é a cada dia mais semelhante com o mundo, em tipo de culto, em palavras, em ações, está mais parecido com o caráter do mundo? Eu mandei, eu acho, para algumas pessoas, um videozinho de um irmão que ele é comportou, ele ainda prega, eu botei até um vídeo dele essa semana no grupo, ele ainda prega em alguns lugares, que ele diz que está sendo perseguido, estão chamando ele de perfeccionista, dissidente, essa coisa toda, porque ele ora de joelho, porque na hora que ele vai pregar em uma igreja que a mensagem, que os louvores é daquele jeito que a gente tem visto, né, cheio de bateria, cheio de coisa, ele diz que não abre a boca para louvar nesse momento, e agora ele está sendo chamado de perfeccionista, de dissidente, etc. Por quê? Porque ele está vivendo o caráter demonstrado em todos os momentos da vida dele não está semelhante ao do mundo. Aí ele está sendo perseguido. Só que os que enxergam ele como problemático por causa disso, o que que tem acontecido? Cada dia mais e mais vai se tornando cego. Então, façam a autoanálise. O que você, como você tem escolhido, decidido, onde você tem participado, oferecido culto ao Eterno. Observe as palavras, as ações, entende? Porque, infelizmente, a história se repete. Olha o que a gente leu aqui, não sou eu quem está falando. É a testemunha fiel e verdadeira, que é o testemunho de Jesus, ou seja, o próprio Cristo falando. E o Israel moderno está indo para o mesmo caminho. Olha só, de uma maneira semelhante, o Israel moderno está sendo desencaminhado. Percebe? Ah, porque você está falando mal? Não, eu estou só lendo. A gente está aqui no momento de examinar. Lembra que Cristo fala assim: examinai as Escrituras. Só que isso não se aplica só a examinar a Bíblia, examinar também o que nós acreditamos ser o testemunho dele. É o que a gente tem feito. Então, tenhamos a humildade de entender a condição que, como povo, que como Israel moderno, estamos trilhando qual é o caminho. E aí cabe a nós tomar decisão. Eu vou continuar neste caminho, aceitando tudo, abrindo concessões, porque se eu faço isso cada dia, eu estou me tornando mais cego e sendo preparado para no tempo
do selamento aceitar a marca da besta, ou no tempo do selamento ou no tempo final, ok? Porque o selamento pode já estar acontecendo. É assim? Vamos lá. A conformidade aos costumes mundanos Olha converte a isso. igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Uhum. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando, Misericórdia. no caminho do dever, somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Perceberam aí, né? Perceberam. A conformidade com os costumes do mundo converte a igreja para o mundo. Ela jamais converte o mundo para Cristo. A familiaridade com o pecado irá inevitavelmente fazê-lo parecer menos repulsivo. Aquele que prefere, ó, escolha, decisão, atitude, aquele que prefere associar-se, gente, que coisa séria, com os servos de Satanás, logo deixará de temer seu mestre. Aqui não está falando das pessoas do mundo no sentido que não querem nada com Cristo, né, dos satanistas, dos ateus e por aí vai. Não. Aqui, tristemente, está falando do Israel moderno, do mundo religioso que deveria ser um mundo protestante. Percebe? Aquele que prefere associar-se, gente, olha isso, com os servos de Satanás, logo deixará de temer seu mestre. Quando no caminho do dever somos colocados em prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar seguros de que Deus nos protege. Ou seja, se formos fiéis, se não tivermos em ligações, em associações ilícitas, ele vai nos proteger. Mas, se nos colocarmos à mercê da tentação, cedo ou tarde cairemos. Esse é o projeto do inimigo, né? Para os que não estão vigiando. Vamos seguir. Parágrafo 13. O tentador frequentemente opera com muito êxito por meio daqueles de quem menos se Ó, suspeita estarem sob o seu domínio. olha que triste isso. O tentador ou seja, o tentador por quê? Porque ele oferece não, apresenta a tentação. Se não vigiarmos, envolve a mim e a você nesta tentação, para que caiamos em pecado. Esse tentador frequentemente opera com maior êxito por meio daqueles que são menos suspeitos de estarem sob seu controle. Quando a gente tem os olhos fechados, que não entende o que está acontecendo, o real tempo em que nós estamos vivendo, o que que acontece? A gente vai imaginar ter um líder espiritual. Eu não estou falando de igreja romana, de outros que a gente sabe que realmente ali está o engano, né? Na ideia geral da coisa, do evangelho pregado. Mas eu digo desses que deveriam pregar a verdade, que tem o púlpito, né, sobre sua responsabilidade, no entanto, vivem e pregam uma mentira, o engano. Olha só isso aqui. O tentador frequentemente opera com maior êxito por meio daqueles que são menos suspeitos de estarem sob seu controle. Olha isso. Vamos seguir. Os possuidores de talento e educação são Ó, admirados e honrados, como se estas qualidades pudessem suprir a observa. ausência do temor de Deus ou torná-los dignos de seu favor. Ó, não, porque fulano é doutor nisso, é doutor naquilo, é um homem viajado, é uma mulher viajada, prega no mundo todo. Olha aqui, espera aí que eu vou ler o currículo. Hoje nós temos neste sábado.
a presença do pastor fulano. Ele é teólogo, ele é não sei o que lá, ele é não sei o que lá, ele fez mestrado em Loma Linda, ele fez não sei o que lá na universidade de não é? Andrews, ele fez olha isso que está escrito aqui. Observa que é a sequência do que a gente leu anteriormente, agora eu vou ler tudo. O tentador frequentemente opera com maior êxito por meio daqueles que são menos suspeitos de estarem sob seu controle. Os possuidores de talento e educação. Ah, então é errado estudar. Não é isso, vai observando. Talento e educação são admirados e honrados, como se estas qualidades pudessem suprir a falta do temor, a verdadeira obediência, tá? Do temor de Deus, ou fazer os homens dignos de seu favor. Vai observando, vamos seguir. O talento e a cultura, considerados em si mesmos, são dons Ó, de Deus. Mas quando se faz com que eles preencham o lugar da piedade, e ó, quando, que em nós vez vimos de ontem, a levar a alma verdadeira mais piedade, para perto de Deus, a afastam dele, tornam-se misericórdia. então em maldição e laço. Olha, Prevalece entre muitos a opinião de que tudo que se mostra como cortesia ou polidez hum, deve, em certo sentido, pertencer a hum, Cristo. Nunca houve erro maior. olha isso. Estas qualidades deveriam aformosear o caráter de todo crente, pois exerceriam influência poderosa em favor da verdadeira religião. Mas devem ser consagradas a Deus, ou serão também um poder para o mal. Observa. Muito homem de intelecto culto e maneiras agradáveis, que se não rebaixaria ao que comumente é considerado um ato imoral, não passa de instrumento polido nas mãos de Satanás. O caráter Misericórdia. insidioso, enganador de sua influência e exemplo, torna o inimigo mais perigoso da causa de Cristo do que os que são ignorantes e não têm cultura. Observaram que ter educação, ter títulos, ter fama, milhões de seguidores, ser um chamado líder espiritual, né, ser formado, fez teologia. Quem és tu? Tu já estudou teologia? Ah, não? Pois é. O pastor estudou anos, é formado, é consagrado, Cuidado. Observa que este parágrafo, principalmente agora, está falando diretamente de pessoas, entre aspas, que aos nossos olhos são um exemplo, uma pessoa culta, né, uma pessoa grandemente intelectual, de boas maneiras, de sábias palavras. O homem tem um conhecimento que é uma coisa incrível. Cuidado. Existem muitos homens de aculturado intelecto e boas maneiras que não parariam antes daquilo que comumente se chama ato imoral. O traidor, aliás, não, é nada mais que um polido instrumento nas mãos de Satanás. Misericórdia. O traiçoeiro, enganador caráter de sua influência e exemplo os convertem em inimigos mais perigosos para a causa de Deus do que aqueles que são ignorantes e incultos. Aí a gente vai lá para o testemunho, de novo, aqui dentro do contexto, e diz que os adventistas nominais entregarão para a igreja romana os fiéis. Não é assim escrito, mas aqui com minhas palavras. Então a gente percebe aqui, ó, o preparo para isso acontecer está exatamente na apostasia, na rebelião, na dureza de coração, numa falsa aparência de piedade. É triste você entender que esses homens, né, é nada mais, homens e mulheres no sentido geral, né, é nada mais que um polido instrumentos nas mãos de Satanás. Vamos seguir. Mediante oração fervorosa e confiança em Deus,
Salomão obteve a sabedoria que provocou o assombro e a admiração Vou do mandar o mundo. vídeo para vocês depois de Quando, Salomão. porém, se desviou da fonte de sua força e passou a confiar em si mesmo, caiu presa da tentação. Olha aí. Então, as maravilhosas faculdades concedidas ao que foi o mais sábio dos reis apenas o tornaram um agente mais eficaz do adversário das almas. Que Conquanto triste. Satanás procure Peraí. Aqui está falando de um homem sábio que servia com reverência ao Eterno, né, que andava nos caminhos, que foi escolhido ali para levantar o templo, né, que conheceu muita coisa através do seu pai, mas quando ele começou com associações ilícitas com várias mulheres de outras nações idólatras, foi a derrota dele. Vou mandar o link mais tarde para ou daqui a pouco, na hora que eu pegar aqui com o Telmo, para vocês assistirem, só para relembrar ali a história de Salomão. Então veja, então as maravilhosas faculdades que haviam sido concedidas a este mais sábio dos reis apenas lhe converteram em um agente mais eficaz do adversário das almas. A gente está falando de uma pessoa, de um personagem bíblico verdadeiro que aconteceu. Olha agora a seriedade do parágrafo 15, o início. Olha o que diz aí. constantemente cegar a mente dos cristãos para este fato, jamais se esqueçam eles de que não têm que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Através dos séculos está a soar até ao nosso tempo o aviso inspirado. Aí, Sede sede sóbrios, sóbrio. vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Antes de seguir aqui, enquanto Satanás está procurando continuamente cegar a mente dos cristãos para este fato, observa? Que fato, tudo que a gente viu antes, o que foi citado antes, entende? Quanto Satanás está procurando continuamente cegar a mente dos cristãos para este fato, nunca esqueçam que nossa luta não é contra sangue e carne. Hoje nós estamos tendo uma grande oportunidade de ter os nossos olhos abertos para a realidade como Israel moderno que estamos vivendo. Agora nos cabe lembrar dessa condição que foi relatado aqui muito profundamente e tomarmos uma decisão, entende? E tomarmos uma decisão. Nós estamos sendo advertidos. E aqui diz, ó, esta inspirada advertência que nossa luta não é contra sangue e carne, que temos que estar vigiando e temos que observar que não é porque a pessoa é doutor, é isso, é aquilo, que está sendo um servo do Eterno, não é. Não é porque está no púlpito, que é um homem ou uma mulher de Deus, não é. Porque o próprio testemunho fala que nossos púlpitos serão usados para a falsa profecia, para ser proclamada a falsa profecia, por pessoas que têm a tocha da mentira acesa na tocha infernal de Satanás. Eu já li isso em outro momento. Cuidado, cuidado com o que você tem ouvido, participado, colaborado, patrocinado. Cuidado com o que você tem dito, amém. Amém, glória a Deus. Cuidado. Está aqui uma grande oportunidade.
Esta inspirada advertência está ressoando através dos séculos para o nosso tempo, principalmente para o nosso tempo. Por quê? Porque Satanás está procurando continuamente cegar a nossa mente. Entende? Vamos seguir. Penúltimo parágrafo do capítulo. Desde os dias de Adão até os nossos Ó, tempos, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir e destruir. olha aí. Está hoje a preparar-se para sua última campanha contra a Igreja. Ou seja, o povo de Todos os que Deus. procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Quanto Hum, mais aproximadamente o cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. vocês entenderam que tomar decisão, que vestir a camisa, que dizer através do testemunho, não é de mensagem não, porque a gente viu que mensagem vai ser dada por quem está aliado a Satanás, ou seja, a falsa profecia, tá? Mas quem quer verdadeiramente viver testemunhando o caráter de Cristo, mais de perto imitando o modelo divino, tanto mais certo fará de si mesmo um alvo dos ataques de Satanás. E aí, o que você escolhe? Porque através do poder e da força do nosso maior exemplo, que é o Salvador, nós temos condição de vencer. Por isso nos cabe estarmos fortes individualmente. Por isso a fé coletiva é perigosa. Por isso a falsa segurança, o templo, o templo, o templo. Cuidado. Se não tivermos verdadeiramente uma comunhão real, como a gente viu aqui no capítulo, pode ter certeza que vamos cair e cair definitivamente. Misericórdia. Vamos seguir. Todos os que estão ativamente empenhados na causa de Deus, procurando Ó, desvendar os enganos do maligno e ó, apresentar a Cristo perante o povo, estarão habilitados a aderir ao testemunho de Paulo, no qual ele fala em servir ao Senhor com toda a humildade de espírito, com muitas lágrimas e tentações. não tem aquela história mais não de pare de sofrer não. Pode ter certeza, como Cristo, servir, né, ser fiel até o fim, não é fácil. Olha o que diz aqui, ó. Todos os que estão ativamente engajados na obra de Deus, procurando desmascarar os enganos do maligno e de apresentar a Cristo ante o povo, estarão aptos a unir-se no testemunho de Paulo, no qual ele fala de servir a Deus com toda a humildade de mente, com muitas lágrimas e tentações. Você está engajado? Você está ativamente engajado na obra de Deus, procurando desmascarar os enganos do maligno? Ou você está achando que é assim mesmo, tem que acontecer, está se tornando neutro? Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Olha, Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. olha aí. Cristo dará força a todos os que a busquem. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Que triste isso, que realidade forte. Observa. Vou ler até onde aqui, ó. Satanás assaltou a Cristo com suas mais violentas e sutis tentações, mas foi repudiado em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Aí vem agora a mensagem, né, dizendo que é impossível vencer. Vai vendo. Cristo dará força a todos que a buscarem. Que buscarem o quê? Essa força para vencer.
Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. Percebe? Minhas escolhas, minhas decisões estão definindo de que lado eu estou. Por quê? Porque nós temos a liberdade de escolha, tá? E aqui é bem claro, nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. Hoje, mais do que nunca, eu creio, estamos tendo grande luz sobre verdade, sobre o tempo, sobre como está o Israel moderno, ok? Agora cabe a mim e a você. Por quê? Porque nossas escolhas vão dar consentimento ou não a Satanás de ter o poder de nos manipular. Vai pensando. Vamos lá. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a Ó, alma a pecar. Pode ó, angustiar, mas não contaminar. Pode causar olha isso. agonia, mas não o aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Aí a gente pensa assim, o que é que está acontecendo com Israel moderno? Quando vai para um púlpito falar de pessoas que estão pregando isso. É perfeccionista, é dissidente e ainda chega a como é que diz? Esqueci a palavra que eu queria usar. Ao absurdo de dizer: "Se você quiser ir assistir a palestra de fulano de cicrano, vá, mas saiba, já passou por comissão, de que você vai sofrer algum dano". Gente, essas pessoas realmente, os novos líderes formados, eles não estão lendo, não conhecem tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia. Observa o finalzinho desse parágrafo e a gente encerra, que diz assim: aquelas batalhas foram travadas em nosso favor, de Cristo, né, quando foi tentado ali por Satanás o tempo todo. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a buscarem. Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem seu próprio consentimento. O tentador não tem poder para controlar, observa, a vontade ou de forçar alguém a pecar. Observa, vou repetir. O tentador não tem poder para controlar a vontade ou de forçar a pessoa a pecar. Pode afligir, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não corrupção. O fato de que Cristo venceu, observa isso, deveria inspirar seus seguidores com coragem para lutar com toda a força a batalha contra o pecado e, consequentemente, contra Satanás. Aí vem agora o Israel moderno e diz que não adianta você lutar, porque você não vai conseguir vencer. Cristo venceu porque ele era assim assado, mas você e eu, nós não vamos conseguir vencer. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito no exemplo da vida de Cristo na Bíblia, quando ele venceu todas as tentações, quando ele foi até o fim, quando ele foi obediente até morte, morte de cruz. Vocês estão entendendo que o que falta é conhecimento do caráter de Cristo? O que falta é a profundidade, é a comunhão real. Entende? O que falta é a comunhão real para entender que em Cristo eu posso sim vencer. Nele, por ele e através dele.
Eu creio que este capítulo foi mais um daqueles capítulos que eu falo até para a Célia, mais Soninha, às vezes, eu sei que eu sou repetitiva, mas que capítulo é esse? Vocês observam que ele termina falando que vitória sobre o pecado. Entende? Vitória sobre o pecado. Que, ó, nenhum homem, ou melhor, o tentador não tem poder para controlar a vontade ou de forçar a alma a pecar. Ele não tem poder. Ele traz para mim a tentação, tá? E eu é que dou poder ao pecado de estar na minha vida ou não. Por isso, nossa luta tem que ser de joelho, tem que ser buscando a verdadeira comunhão, buscando o batismo do Espírito do Senhor diariamente. Porque permitir que Ele me convença do pecado, da justiça e do juízo vai me fazer entender que eu tenho condição de vencer. Eu enxergo o erro de Babilônia, que eu enxergo o vinho que está na minha vida através de todas as áreas. E por isso eu decido hoje, com esta folha em branco, que o anjo anote, registre, melhor dizendo, as minhas decisões, as minhas escolhas, mostrando que eu sei, eu creio que em Cristo eu posso vencer. Mais uma chance o Eterno está nos dando neste dia, ok? Então, que possamos ter um dia de busca, de andar com Ele como Enoque andou. E assim vamos conseguir vencer as tentações e evitar o pecado. Muito claro e forte esse parágrafo. Se ninguém levantou a mão, ninguém quer comentar, eu pergunto: tem alguém para fazer a oração final? Algum voluntário? Então vamos orar. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai Santo, por mais essa oportunidade. Que grande oportunidade de ter os olhos abertos. Que grande oportunidade ouvir o escrito, a inspiração através do testemunho, da testemunha verdadeira que é o teu filho, abrindo nossos olhos, nos mostrando a real situação do Israel moderno e nos levando, Pai Santo, a tomarmos uma decisão de que lado estaremos, o que nós estaremos fazendo ou vivendo para demonstrar ao universo de que lado verdadeiramente estamos. Vimos claramente que não é ter títulos, grande educação, ser doutor, milhões de seguidores, estar para cima e para baixo, estar no púlpito que vai garantir que somos verdadeiramente servos, teus servos. Mas é a qualidade, ou melhor, a qualidade não, o tipo, é a condição de vida que escolhemos. Isso está em todas as áreas, como eu sempre digo: comer, beber, vestir, falar, assistir, compartilhar, curtir, enfim. Por favor, completa a obra que começou na nossa vida. Sabemos que temos uma luta a enfrentar. E nossa luta não é contra carne e sangue, mas essa luta real que existe diariamente, o Senhor tem vencido por nós. Os teus santos anjos têm lutado por nós. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pelos livramentos, principalmente invisíveis, que nem imaginamos. Por isso, confiamos nossa vida em tuas mãos. E o anjo do Senhor acampe ao nosso lado. Queremos diariamente, neste dia, melhor dizendo, que o amanhã não nos pertence. Queremos neste dia, mais uma vez, andar contigo como menor, depender de ti. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Se o Eterno permitir, se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos novamente para a revisão deste capítulo. Te agradecemos em nome do teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Amanhã, na verdade, não é a revisão, vai ser os slides, porque precisamos nos aprofundar mais neste capítulo, tá bom? Dia, Bom bom dia, dia. bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Bom dia para todos. Bom dia, querido.